eu tô muito preocupado com o que acontece com os jovens que nasceram aí depois dos anos 2000, que neste momento tem uns 15 aos 24, vai, porque não é exatamente apenas os que nasceram em 2000 para frente, é toda a geração Z, se é que a gente pode chamar, né? Ahn, eu tô muito preocupado com essa geração, especialmente no Brasil. Primeiramente, é um problema global. Isso é inegável. Nos Estados Unidos, eles estão meio que numa situação difícil. Na Europa inteira, na Austrália. Um pouquinho melhor em alguns países, como a Índia, como a China, em alguns aspectos. Se eles conseguirem manter, e eu acho que eles vão fazer isso, uma taxa de crescimento considerável. Agora, em específico aqui no Brasil, é muito grave a situação. E eu explico com racionalidade. Não é só chegar e jogar um pessimismo exacerbado que deixe alguns no niilismo. Não gosto de fazer isso, muitos acabam fazendo, mas a gente precisa de um realismo. O que acontece? Vamos lá. Então, neste exato momento que eu estou fazendo essa live, 2023, a economia do Brasil, ela, eu não vou falar que está estagnada, mas ela está bem mais ou menos, certo? E vem sendo o caso já por um bom tempo. Nós não temos aquele otimismo que, por exemplo, vou falar como um sujeito já mais velho, né? Quando nós estávamos lá em 2006, por exemplo, especialmente antes da crise econômica mundial de 2008, era um otimismo gigantesco. Quem é mais velho vai se lembrar. Era aquela ideia, nós podemos mudar essa tragédia que o país passa já há séculos e finalmente se tornar uma potência ou, no mínimo, ter um desenvolvimento econômico muito considerável. Isso se manteve, eu vou falar que até 2011, 2012. Quem é mais velho pode confirmar, tá? O que eu gosto de passar como informação é o seguinte: você que estava, por exemplo, no ensino médio, você tinha um otimismo muito grande. Eu falo pelo meu lado aqui, mas até os colegas de sala, né? A gente chegava lá no terceiro ano e falava assim: poxa vida, eu vou me formar em engenharia, vou eventualmente trabalhar num grande banco, ser um empreendedor. As pessoas, os jovens, eles tinham sonhos. E eles sabiam que podiam conquistar muitos dos sonhos que eles colocavam em suas cabeças, né? Um exemplo muito claro foi exatamente esse da engenharia. Naquela época, nossa, você tem que passar em engenharia, especialmente civil, né? O boom do mercado imobiliário, até mesmo do aspecto do varejo no Brasil, obviamente acabava influenciando essa escolha. Mas aí, com a crise que nós tivemos no governo Dilma, ah, nossa, depois de 2013, 2014, eu vou falar que não foi só econômico, certo? Foi uma desmoralização em todos os sentidos. Sim, a economia sofreu bastante, mas não só. A gente viu em aspectos políticos, né? A gente sempre soube que tinha corrupção no Brasil e todo o resto, mas naquele momento foi assim um sentimento não só de indignação, mas de que a gente não pode mais ficar dessa forma, né? Então teve aqueles movimentos, vem pra rua e tal. Eventualmente a Dilma saiu, né? Teve lá o impeachment, mas
eu sou bem, assim, realista nesse sentido. Muita coisa não mudou. Essa é a realidade, tá? Nós tivemos o impeachment e tal, 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 tal. Eventualmente, Bolsonaro é eleito. E o que realmente mudou, certo? Tinha todo... Eu não vou falar só do Bolsonaro, era todo um entusiasmo com os rapazes, por exemplo, do MBL, era a Tabata Amaral, eram os novos políticos, certo? Tinha o Dória, tinha tudo isso, certo? Mais ou menos lá em 2019, 2020, eu não sei direito o ano, vai. Talvez 2019. A, a decepção foi completa. Só foi piorando e piorando e piorando. E quando chegou no final do mandato do Bolsonaro, as pessoas estavam completamente desmoralizadas, certo? Do lado da esquerda, você vê todo aquele papo, nossas privatizações, isso e aquilo, com razão, porque se você leva isso a sério, muito disso aconteceu com o Bolsonaro, você vê o Paulo Guedes e tal, tal, tal. Então, desse lado já tinha muito pessimismo, mas até de direita, assim, você que pensava, vai voltar a ter um crescimento absurdo, vai acabar com toda essa questão identitária. Não, só piorou e piorou e piorou. Então, coletivamente, como nação, certo? O pessimismo começou a tomar conta. Voltando aqui um pouco, tá? Eu gosto de pensar em termos da Copa do Mundo, do 7-1, certo? Eu não vou entrar aí em conspiração e falar que toda a Copa do Mundo é comprada. Eu não sei. Eu não sei, certo? Eu não sei. Mas eu sempre fico pensando assim, tendo sido proposital ou não, certo? Esse 7-1, nossa, assim, foi muito mais considerável para o pessimismo nacional do que as pessoas imaginam, certo? É um pessimismo absurdo. A economia não estava boa, políticos era aquela sensação de que nada muda. E até no futebol, meus caros, a situação ficou realmente complicada. E eu tenho uma análise um pouco mais imparcial, porque na Copa do Mundo do 7-1 eu estava fora do Brasil. E eu tinha ficado por vários anos fora. Quando eu retornei, foi assustador. Porque o otimismo que eu lembrava em 2012, por exemplo, já tinha desaparecido. As pessoas tinham mudado completamente. E nesse pessimismo, qual que é a resposta, certo? Quando o sujeito fica pessimista, uma resposta muito comum é o quê? É um senso de niilismo, certo? Não necessariamente, mas para muitos é isso. Quando eu vejo todo esse movimento woke, a tal lacração, assim como o anti-lacração, o anti-woke, no fundo, eu vejo um grande niilismo. Por quê? Porque, primeiramente, as duas pautas, tá? Os dois lados, não levam a lugar algum. Não trazem propostas concretas de desenvolver a nação, até mesmo no aspecto pessoal, assim, o que você vai fazer na tua vida, certo? É muito pouco que você obtém disso. Não só, se você prestar atenção, assim, é muito repetitivo. No meu caso, eu sinto uma repulsa, especialmente por isso, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar escutando a mesma narrativa, o mesmo mimimi, dos dois lados. Então, é uma consequência do niilismo. Exatamente isso, certo? No fundo, acaba sendo o quê? Acaba sendo como posso descrever? Um produto que o sujeito consome que dá a impressão de que escutando um vídeo, escutando um podcast, fazendo um comentário, o sujeito está mudando o Brasil. Mas até o próprio sujeito sabe que ele não está mudando.
Ele sabe que lá no Twitter ele não está fazendo nada com a própria vida e pelo próprio país, certo? Então, me assusta ver como que cresceu esse movimento woke e anti-woke, no meu ver, por consequência desse pessimismo, né? Esses jovens, eles meio que herdaram isso. Não foi algo que simplesmente ocorreu do nada. Alguns eram muito jovens para sentir na pele, por exemplo, o desemprego. Alguns estão sentindo agora, porque a economia, de novo, não está lá muito boa. Mas muito foi herdado, certo? Muito foi herdado pelos pais. Então, assim, a gente não pode só chegar e colocar a culpa neles. Não é só culpa dos rapazes da geração Z, das garotas da geração Z, certo? Você vê um niilismo muito, muito, muito forte. E assim, o niilismo, para ser justo, ele não é necessariamente algo sempre nefasto. Porque o niilismo, ele pode ser, vamos assim dizer, o prelúdio, ele antecede algo novo, um movimento otimista que pensa em soluções e assim diante. Mas existem circunstâncias em que o niilismo se torna como se fosse numa cobra que come o próprio rabo. Então é inescapável. Me parece que alguns jovens estão nesse ciclo, né, que deve ser rompido no nível individual. Só que isso só é possível quando você deixa para trás essas distrações aqui, entendeu? Quando você deixa para trás. Se você está nesse caso aqui, a minha primeira recomendação é ignorar tudo isso daqui, todas essas distrações aqui, entendeu? Principalmente isso. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que está por vir, certo? E que obviamente contribui para o niilismo. Alguns podem pensar, poxa, mas você só está piorando a situação, expondo aí o provável futuro, né? Mas eu sei que muito provavelmente vai acontecer, então eu já trago aí o provável problema e a solução, né? Então vamos lá. O provável futuro do Brasil que a geração Z vai enfrentar é muito complicado. Por que eu falo isso? Vamos lá, alguns probleminhas. Nós tivemos aquela peste, não sei se vocês se lembram, tá? As pessoas têm uma memória de peixe hoje em dia. Então, sabe aquela peste que meio que te prendeu em casa, você não podia sair, a escola foi comprometida, enfim. Isso afetou a vida de todos os brasileiros e não é algo que nós devemos desconsiderar. O que isso afetou em termos da educação? Alguns que não aprenderam direito por conta das limitações do EAD. Nós não podemos negar isso. Eu mesmo, eu tenho os meus cursos online, mas cada vez mais eu venho concretizando eventos presenciais por saber que é impossível trazer uma educação completa só pela internet. Não dá, pessoal. Então, muitos sofreram em termos educacionais, em termos sociais. Isso não é pouca coisa, tá? Eu falo como um sujeito que bem cedo foi diagnosticado com autismo. E o autista, ele realmente tem uma dificuldade em se socializar. Por uma grande parte da minha vida eu sofri com isso, não é fácil. E eu vejo que alguns da geração Z estão na mesma problemática que eu tinha quando eu era mais jovem. Porque eles meio que se esqueceram de como é se socializar. Que cada vez mais estão presos na solidão. E para muitos a solidão é algo que eles não conseguem lidar, certo? Para mim, eu honestamente nunca tive muito problema, mas para a maioria das pessoas é algo muito, muito doloroso. Não só, nós temos que pensar em termos de substâncias, tá? O que acontece? É óbvio que naquele cenário da peste, muitas pessoas ficaram ansiosas. Se você perdeu um parente, e é provável que você, no mínimo, conhece alguém que faleceu, que acabou, no mínimo, tendo aí sequelas, às vezes, é um ambiente de incerteza, de
medo. Então, muitos começaram a recorrer, por exemplo, a ansiolíticos, né, o famoso Rivotril. Eu já mostrei numa live antiga, de forma assustadora, o crescimento exponencial nas buscas do Google, no Google Trends, de termos como Rivotril, né, alprazolam, frontal e assim em diante. Eu estou vendo alguns garotos jovens que estão indo cada vez mais para a codeína, meio que virou modinha em subculturas do Twitter. Né? Nós nunca tivemos problemas com opioides no Brasil, mas está começando a acontecer. Nós estamos falando aí de álcool também, certo? Teve a modinha, entre aspas, de Zolpidem. E eu não acho que é, entre aspas, uma modinha simplesmente porque são jovens, vagabundos, delinquentes. Não. Porque quando você tá desesperado, tem aquela sensação de não conseguir compreender o futuro, às vezes você não consegue dormir mesmo. Né? A mente está constantemente te dizendo tem um problema aqui, tem um problema ali. E aí os rapazes acabam aí tomando o Zolpidem e outras substâncias que assim a gente nem sabe qual é o efeito que isso tem no nosso cérebro a longo prazo. Né? Não podemos, obviamente, esquecer da cannabis, mas assim, sendo bem honesto com vocês, comparado especialmente a esses aqui, certo? A benzodiazepínicos, a opioides, mas especialmente benzodiazepínicos, e meus caros, é uma proporção absurda de jovens que vêm tomando benzodiazepínicos. A cannabis é como se fosse nada, porque se você é um sujeito que fica viciado em Rivotril, meu amigo, é uma abstinência 30 vezes pior do que, por exemplo, da cannabis. Por que eu falo isso? Veja, a cannabis, o sujeito ele pode ter aquela compulsão, ele pode simplesmente querer ficar usando constantemente, o vício, o típico vício. No benzodiazepínico também isso ocorre, mas tem um outro problema, que é o quê? Existe uma dependência física gravíssima, o sujeito começa a ter convulsão, ele começa a passar mal do corpo mesmo, certo? Tem pessoa que morre por conta de abstinência de benzodiazepínico, certo? Algo gravíssimo. Em termos de impacto no sistema neurológico, eu não sou aí médico, tá? Talvez algum neurologista pudesse trazer mais informações sobre isso. Mas até onde eu pesquisei, e eu tentei fazer isso para compreender o possível futuro dessa geração, né? Me parece que, a não ser em casos onde o sujeito já tinha uma predisposição a desenvolver esquizofrenia ou que o sujeito abusa da cannabis, né? Me parece que o Rivotril, esses benzodiazepínicos, têm um efeito muito pior no cérebro do que a cannabis, certo? Porque afeta a memória. Eu vi alguns estudos que fazem aí uma correlação com o desenvolvimento de Alzheimer, certo? Quando o sujeito toma Rivotril e codeína junto, olha, se o sujeito usa muita cannabis, ele pode ter aí uma crise psicótica e assim em diante. Agora, se ele mistura Rivotril com álcool, com codeína, ele pode morrer muito facilmente. E isso vem acontecendo, entendeu? Então, é uma geração que está lidando com os problemas dessa forma. Um outro aspecto, né? Por ter uma cultura que, de uma certa forma, eu não vou falar que promulga essas substâncias, mas que acaba jogando essas soluções em termos aí de substâncias, muitos não aprendem a lidar com a dor. Não aprendem a lidar com o sofrimento. Essa é a realidade. E eu não estou aqui querendo julgar, falar, são tudo fracotes. Não, não. Eu até digo, eles não têm culpa em alguns casos. Por quê? Porque lidar com o sofrimento é uma habilidade, assim como a habilidade de você aprender a se concentrar, a ter uma vida organizada. Não é algo que você nasce sabendo, certo?
E aí eu fico pensando, e quando essa geração realmente tiver que lidar com sofrimentos pesados? Por exemplo, o sujeito que hoje em dia tem 15 anos, talvez nunca tenha ainda lidado com o luto, certo? Não é algo fácil de lidar. Não é algo fácil de lidar. Ou então uma decepção amorosa. Como que eles vão lidar com isso? Com o desemprego, certo? Eu não acho que eles estão preparados. E eu falo porque eu conheço muitos, eu tenho muitos seguidores que são jovens. Então me dá realmente assim uma dor no peito ao pensar nesses jovens, certo? Mas não só. Vamos aí falar de outros aspectos. Vamos falar de aspectos mais concretos sobre a realidade brasileira. O que nós temos no Brasil atualmente? Vamos lá. A questão demográfica é muito mais importante do que parece. Primeiro, a taxa de natalidade vem caindo. Isso é inegável. Tudo bem. E o que acontece? Nós temos uma dívida que não é absurda, mas é bem considerável para um país com um crescimento igual ao nosso. Ou seja, que não é um país europeu, os Estados Unidos. Nós temos uma dívida considerável. Tá? Eu não vou aqui só chegar e colocar isso aqui para trazer uma solução como a dos caras do MBL, não. Mas existe uma dívida considerável. Você vê muitos, entre aspas, boomers que estão envelhecendo. E assim sendo, isso aqui é o quê? É um gasto considerável. Eu não quero trazer uma análise como se fosse assim, é um problema, vamos solucionar jogando esses velhos, sei lá, na ponte. Não. Mas a realidade está aqui. Eles vão e já estão trazendo um gasto considerável em termos do sistema de saúde, tá? Em termos de previdência, em termos de, por exemplo, não trabalhar, certo? Então, esse gasto, ele obviamente tem que vir da receita do Estado, de tributos, impostos, certo? A questão é, quem cada vez mais vai ter que pagar esses tributos? Sim, a geração Z, certo? Uma geração Z que teve que lidar com aquela peste que afetou a educação deles, afetou, eu até esqueci de colocar aqui, até em termos profissionais, certo? Quando você estava preso dentro de casa, ficou mais difícil você encontrar uma posição de trabalho como estagiário, como analista júnior. Por quê? Veja, é meio complicado você fazer ali uma seleção de um sujeito que nunca trabalhou na vida por intermédio do computador. Sem contar as profissões que só são desempenhadas ao vivo, né, no mundo físico e real. Então, mesmo assim, né, lidando aí com, vamos falar em termos financeiros, qual é a situação da geração Z? Vamos lá. Primeiro, a economia bem mais ou menos, né? Se nós tivermos uma crise pesada, nossa senhora, tudo desaba. Uma economia atual que é bem mais ou menos, um déficit em termos profissional e educacional, que foi perdido por conta da pandemia. Não só. A inflação aparentemente não está tão alta quanto as pessoas pensaram que seria após a eleição de Lula, mas a inflação ela ainda é considerável. Você vê, por exemplo, vamos pegar aqui alguns casos típicos. Preço de carro. Assim, honestamente,
Se você é um sujeito, entre aspas, de classe média, é praticamente mais fácil desistir de comprar um carro zero. Tô falando aqui algum absurdo? Não tô. Um carro zero, qual é o mais barato? O quê? 60? 70 mil. Vamos falar aí de uma casa, de um apartamento. Olha, não é impossível se você mora numa cidadezinha menor, num estado que não é muito caro. Agora, vamos falar dos grandes centros urbanos. Boa sorte, meu querido. Boa sorte. Né? Enquanto que o seu avô, por exemplo, conseguiu comprar uma casa trabalhando, às vezes, como até pedreiro, assim, numa posição de trabalho que ganhava, entre aspas, pouco comparado a outras profissões, hoje em dia, até um sujeito de classe média alta não consegue, às vezes, comprar uma casa. Certo? Vamos falar, por exemplo, em termos de juros. Né? Não é algo a não considerar. Não só, eu falei em termos de substâncias, meus caras, a gente não pode ignorar isso daqui. Tá? O gasto com substâncias é muito maior do que as pessoas imaginam, especialmente o sujeito que já ficou viciado. Não só tem a questão do dinheiro, como uma queda na performance no trabalho. Ou é um preconceito falar que o sujeito viciado em Rivotril não consegue se concentrar direito, acaba tendo problemas de memória, acaba não tendo uma produtividade como funcionário quanto teria se não tivesse esse vício. É lógico que vai ter esse impacto. Né? Sem contar até a questão de doenças psiquiátricas. Né? Quando a gente fala aí em ansiedade, todas essas doenças mentais e assim diante que vem crescendo também afetam a produtividade, o quanto que esse sujeito pode ganhar. Certo? Lógico que sim. Então, assim, nós temos tudo isso daqui. Você, por ter um déficit profissional, educacional, muitas vezes esses jovens lidam com o quê? Com o desemprego. Essa é a trágica realidade. Eu vejo muitos que às vezes deixam aí comentários falando: Nilman, eu estou aí há 2 anos tentando conseguir um emprego, o que eu faço? E assim em diante. Né? Bom, essa geração é que cada vez mais vai ter que pagar esses tributos aqui. Certo? Essa é a realidade. E assim, são gastos bem consideráveis. Eu falei dos boomers envelhecendo, mas não é só o único gasto do Estado. A tendência é ver um aumento nos impostos. Essa é a trágica realidade. O sujeito que é ambicioso, o sujeito que é empreendedor, o sujeito da geração Z que consegue um pouquinho de sucesso, ele vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade, vai ter que pagar muitos impostos. Essa é a trágica realidade. Tudo bem? Eu não coloquei aqui algumas coisas que têm um impacto gigantesco, porque merecem uma análise sozinha, que é o quê? A questão da tecnologia. Quando você ficou preso na sua casa com aquela praga e todo o resto, o que acontece? Você muitas vezes ficou na frente do celular. Muitos de vocês que estão me escutando não percebem, mas vocês são viciados. Talvez não seja o caso aí em particular contigo, mas eu afirmo com certeza que a maioria dos jovens da geração Z tem um problema seríssimo de vício. O sujeito não consegue ficar longe do smartphone. O que acontece? Meus caros, eu não vou entrar aqui em mais detalhes do que eu já entrei, mas assim, em termos de operações de influência, em termos até da própria agenda cibernética, o que acontece? Os smartphones, eles são armas poderosíssimas para isso. Cada vez mais, a
agência individual, o que a gente entende como livre-arbítrio, aquela sua capacidade de escolher, a sua individualidade. Você já parou para pensar no seguinte? Quantos pensamentos que você tem na sua cabeça são realmente teus? Ou seja, você está conscientemente pensando naquilo? A maioria, por, sim, muita influência dos smartphones, desse vício, o que acontece? O sujeito ele não aprende, ele não consegue desenvolver isso daqui. Ele não consegue desenvolver um verdadeiro eu. Certo? Não consegue. Ele nem percebe que a maioria do que ele fala, do que ele faz no dia a dia, em termos de comportamentos, de padrões linguísticos, estilo, quase tudo é externo. Não é uma escolha dele, não é o eu escolhendo. É, pelo contrário, algo que vem da onde? Da tela do celular dele. Certo? Então, é uma geração muito, muito influenciável. Certo? Que é muito fácil de manipular. Muito fácil de deixar presa na frente de um celular. Essa é a realidade. E nesse momento tu pode estar pensando, poxa, mas que cenário trágico, que coisa triste, mais fácil desistir da vida. Calma, calma. Tem uma solução. Qual é a solução? Pare para pensar um pouquinho. Eu não vou já chegar com a solução. Eu quero que você no mínimo tente encontrar, antes de receber, a minha sugestão. Porque é uma sugestão no fundo. Vai saber se eu estou certo ou não. Mas como você enxergaria a solução de forma individual para esse problema? Eu acho que grande parte da solução é se questionar em relação a isso. Então, questione-se em termos do que você acredita, do que você quer. Será que a escolha que você está fazendo aí de uma carreira, de um relacionamento, enfim, de como você gasta o seu dinheiro, de onde está vindo isso? Será que você só não foi levado a acreditar nisso por um influenciador, por conteúdos e assim em diante? Será que é o melhor para você? Tem gente que acha que a solução é você finalmente entregar o eu, né? Eu não quero aqui entrar numa questão moral e religiosa por agora, mas eu só vou salientar o seguinte: a tal humildade, eu sei que muitos cristãos vão chegar e falar, isso aqui é uma virtude, é correto, você deve ser humilde. Eu entendo a lógica, mas no contexto que nós estamos vivendo, se você tem essa mentalidade de colocar a cabeça para baixo, você já tá excluído da possibilidade de ter qualquer escolha sobre a sua vida. Não que você deve ser arrogante, mas essa ideia de, eu tenho que, entre aspas, diminuir minha voz interna, não, é o contrário. Não é, eu vou ficar aceitando o que eu tenho aqui. Não. Não é você ser levado a acreditar por tendências nas redes sociais, mas ativamente desenvolver o quê? O eu. Essa é a solução. Essa é a solução. É você entender o que está acontecendo ali, entre aspas, na sua mente. Não é só mente, eu já chego lá. É você entender, né? Por exemplo, você para de fazer tudo. Não faz nada. Por 3 minutos. Vou fazer aqui um pequeno teste. 3 a 5 minutos. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai se obrigar a não se mexer, não interessa o quê. Caiu uma barata na minha cabeça. Você não vai se mexer, certo? Tenta fazer isso por 3 a 5 minutos, mas não só. Fique escutando o que está na tua mente.
Escuta, esse exercício aqui, para quem não sabe, é um dos que eu passo no Liberdade VIP, certo? Para os alunos, a meditação introdutória. Tem gente que acha que meditar é você não pensar em nada. Não é simplesmente isso. Não é esse o objetivo. Não é você ficar, entre aspas, anulando qualquer coisa na sua cabeça. Não é isso. Não é esse o propósito final. Enfim, inclusive, se você quiser se tornar aluno, abaixo tem um formulário de inscrição, certo? Não está aberto agora as vagas, mas se você deixar um e-mail já agora, você vai receber aí convites especiais, descontos, porque como sempre eu valorizo. Quem me valoriza, quem coloca o e-mail já é uma demonstração de que está se dedicando ao que eu estou fazendo, mas enfim. O exercício principal aí, introdutório, é esse. Escutar a mente por 3 a 5 minutos. Teve até alguns caras aí famosos que copiaram esse exercício que eu recomendei, mas não para chegar e desenvolver o eu. O cara chega e fala, é um exercício para mostrar que não existe livre-arbítrio. É um imbecil falar um negócio desse. Eu não vou mencionar, eu nem sei o nome do retardado, me mandaram aí num podcast. Esse exercício é para você fazer o completo oposto, certo? Você vai, escuta o que está acontecendo na sua mente, e para desenvolver cada vez mais o eu, são vários os exercícios, são vários. Mas o que acontece? Você começa a compreender o que está ali acontecendo na sua mente, o que é algo externo, o que é, por exemplo, um instinto seu, né? Por exemplo, estou com vontade de ir no banheiro, aí vem aquela mensagem na sua cabeça, certo? Diferenciar tudo isso daqui do verdadeiro eu, o seu espírito, certo? Que numa linguagem alquímica você pode descrever dessa maneira, certo? Então, assim, só dessa forma, só entendendo o que é você, só tendo, por assim dizer, essa ferramenta, você consegue ter um pouquinho de controle no mundo atual. Caso contrário, você cada vez mais vai ser instrumentalizado pela cibernética sem você nem saber. Então, é essencial o desenvolvimento do eu. O foco de todas as aulas iniciáticas que eu estou fazendo é exatamente isso. É exatamente isso. As meditações, os questionamentos, as reflexões, elas deviam principalmente entrar nesse aspecto. O que é você? O que é o autoconhecimento? Tá, eu não vou dar spoiler, mas uma das aulas que eu fiz foi sobre o tal autoconhecimento, que no meu ver, geralmente é algo completamente imbecil, certo? Tem, obviamente, o seu valor, mas o que é se conhecer? As pessoas pensam em termos aí psicológicos, então falam, eu acho que eu tenho essa tendência de ser assim, assim, assim. Eu, por exemplo, gosto de comer certas coisas, eu gosto de acordar cedo, eu tenho essa tendência de comportamento. Não é nada disso. O autoconhecimento, o foco acima de tudo, e esse é o foco de inúmeras tradições, incluindo a cristã, é entender o que é esse eu aqui, certo? O que é essa consciência que você tem, certo? E não é fácil você compreender isso. Mas indo atrás desse eu aqui, você começa, entre aspas, até aquela casca hermética, por assim dizer, em que se chega a um estímulo exterior, aparece algo no seu celular, certo? Você que começa a desenvolver o eu, isso aqui chega e volta. Volta como? Como um nada. Ou seja, não te influencia. Você não vai só reagir. Não. Você não vai reagir de forma alguma. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tal. Não importa. Você tá lá no seu, entre aspas, centro e nada vai te afetar. Nada vai te manipular, por assim dizer. Essa é a única solução que eu, pelo menos, encontrei. Tá? Você chegar e ficar longe do celular ajuda? Sim, ajuda.
mas é inevitável que você acabe sendo influenciado de outras formas. Às vezes por pessoas, às vezes por professores, por outros sujeitos ao seu redor, pai, mãe, como eu já falei numa live anteriormente, outras pessoas ao seu redor que são influenciadas pelo celular que elas têm, e você não vai impedir a sua mãe ou seu pai de ter um celular, né? Então, acaba chegando em você de uma forma ou de outra. A única solução é você desenvolver esse eu aqui. Não tem outra forma, tá? E não é fácil, quem aluno sabe, é um processo de anos, mas que dá muito, muito resultado. Desenvolvendo isso daqui, não só você tem... você determina o que acontece realmente na tua vida, você tende, ao mesmo tempo, a errar menos. E eu não vou falar mais do que eu devo, mas é essa fonte aqui, né? É esse eu aqui, inquebrável, vamos assim dizer, que muitas vezes está ligado ao verdadeiro poder, certo? E aqui eu estou falando poder num sentido que muitos não compreendem. É um poder que está muito acima da ilusão de poder que muitos têm hoje em dia. Tem cara que chega e fala, o Felipe Neto é poderoso. Não, Felipe Neto não é nada poderoso. Ele não tem poder algum. Eu já mesmo consegui influenciar as ideias dele sem ele nem perceber, só deixando um comentário. Então, o sujeito pode ter a ilusão de poder por ter uma relevância social, mas não é poder. É apenas o quê? Uma consequência de ação, certo? Mas aqui não, aqui é a origem. Quando você tem o eu aqui, você é a origem de muito poder. Enfim, falei bastante porque é um assunto importante.